Valores recebidos como auxílio acidente devem integrar o salário de contribuição para o cálculo da aposentadoria. Mutuário não pode utilizar FGTS para amortizar saldo devedor de imóvel financiado fora do sistema financeiro habitacional. TRF1 garante a aluno o direito de fazer matrícula em faculdade após a instituição recusar por suposta inadimplência. Aqui no Inteiro Teor, você acompanha decisões e temas que são importantes para o cidadão e estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. A gente começa contando sobre uma ação que teve início na Bahia, onde um aluno foi impedido de renovar a matrícula na universidade que alegava falta de pagamento. Na verdade, o estudante fez um parcelamento da dívida e pagou os débitos dentro do prazo previsto, com exceção de uma mensalidade quitada 6 dias após o vencimento. O caso chegou ao TRF da Primeira Região, que garantiu a ele o direito de efetivar a matrícula. Parcelar a faculdade tem sido a solução para muitos brasileiros, como a gente mostra na reportagem de Daniela Garcia. Sabrina já está na reta final da faculdade de Direito, mas para chegar até o 9º semestre não foi nada fácil, principalmente por causa dos quase R$2.000 que ela precisa pagar por mês. Tive que, nos últimos anos da faculdade, ter que pagar, integralmente a faculdade, sem desconto, sem nada. E aí, como era muito alto, ainda é muito alto a mensalidade, acaba que todo semestre eu fico endividada e tenho que recorrer a parcelar para poder voltar à matrícula normalmente. E essa negociação sai ainda mais pesada para o bolso. A dívida fica muito alta. Você deve 3, acaba pagando 5, porque fica muito juros. Então, assim, a gente tem que dividir. Eles dividem até no máximo 4 vezes, que ainda não é o bastante. E é o que dá. E aí você paga a entrada, que é 30%, e depois para liberar a sua matrícula. Essa é a solução para Sabrina e para muitos outros brasileiros conseguirem concluir o tão sonhado nível superior. Mas mesmo com a negociação com a faculdade, há quem enfrente problemas para efetivar a matrícula. Foi o caso de um aluno de uma universidade na Bahia. Ele foi impedido de renovar a matrícula no 5º semestre do curso de administração em decorrência de cobranças indevidas de mensalidades anteriores. Ele fez o parcelamento da dívida e pagou os débitos dentro do prazo. Apenas uma mensalidade foi quitada 6 dias após o vencimento, mas ainda assim, antes da data prevista para a rematrícula. O caso foi parar na Justiça Federal. A primeira vara da Subseção Judiciária de Barreiras negou o pedido do estudante, mas ele recorreu ao TRF1 e a 5ª turma do tribunal entendeu que a universidade não pode se recusar a efetivar a rematrícula do aluno. O relator, juiz federal César Jataí Fonseca, destacou que a recusa da instituição baseada em suposta inadimplência não é razoável. Ele demonstrou o interesse de quitar o débito, procurou a instituição, fez o acordo, fez o parcelamento e o judiciário tem sempre que procurar consagrar, preservar e proteger o direito constitucional à educação de todo cidadão. Então não havia previsão legal para essa recusa que pareceu realmente imotivada, injustificada e ilegal por parte da instituição. Por unanimidade, a 5ª turma, portanto, aceitou a apelação do estudante para reformar a sentença e determinar à universidade que concretize a rematrícula do aluno. Na opinião da Sabrina, o que houve no caso foi má-fé por parte da faculdade. Bom, eu acho um pouco constrangedora porque a faculdade está agindo de má-fé, já que havia feito a negociação, não tem por que impossibilitar esse ingresso do aluno, Então é isso, eu acho que é injusto, bem injusto, porque a gente precisa concluir. Quem começa quer terminar a faculdade e é uma coisa bem constrangedora, tanto para o aluno como para todo mundo, As decisões do TRF1, como essa que você viu aí na reportagem, são publicadas no nosso portal. Basta clicar em mais notícias. A seguir, valores recebidos como auxílio acidente devem integrar o salário de contribuição para o cálculo da aposentadoria. Mutuário não pode utilizar FGTS
para amortizar saldo devedor de imóvel financiado fora do sistema financeiro habitacional. Já já, hein? O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que valor recebido como auxílio acidente deve integrar o salário de contribuição para o cálculo da aposentadoria. Veja. O auxílio acidente é um pagamento previdenciário mensal para o segurado do INSS acidentado que teve redução permanente da capacidade de trabalho. O objetivo é indenizar o empregado pela sequela. De acordo com o artigo 86 da Lei 8.213 de 1991, o auxílio acidente corresponde a 50% do valor salarial do beneficiário e deve ser pago até a aposentadoria ou óbito do segurado. O benefício é pago cumulativamente com o salário do trabalhador. Com base nessa lei, a Câmara Regional Previdenciária da Bahia, órgão julgador do TRF da Primeira Região, determinou que o INSS recalculasse o valor da aposentadoria de um contribuinte para incluir o período em que ele passou a receber o auxílio acidente. O relator do caso foi o juiz federal Wilson Alves de Souza. Ele entendeu que a Lei 8.213 disciplina que o valor do auxílio acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo da aposentadoria. Com isso, além de corrigir o valor do aposentado, a decisão determinou o pagamento de valores retroativos referentes a R$ 85 mil. Para esse especialista em direito previdenciário, a decisão do TRF1 corrigiu um erro nesse cálculo e, a partir do posicionamento, os tribunais superiores devem aprimorar esse entendimento sobre a matéria. Majorou o tempo de contribuição e calculou o atrasado do benefício que ele deveria receber. Por isso que houve uma majoração do valor. O atrasado que ele deveria receber, ele já estava aposentado, ele teria que receber e não recebeu. Então o tribunal determinou que ele recebesse aquele tempo atrasado daquela contribuição que ele deveria ter recebido por direito e não recebeu. É uma novidade, mas é uma novidade que precisa ainda ser explorada pelos tribunais superiores. O STJ precisa explorar essa matéria. É uma matéria, vamos dizer assim, são casos excepcionais, né, nesse tipo de situação, e que um dia a Corte Superior vai ter que sumular ou vai ter que julgar através de recurso repetitivo para que todos os tribunais julguem de forma igual esse tipo de situação. A sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que mutuário não pode utilizar FGTS para amortizar saldo devedor de imóvel financiado fora do sistema financeiro habitacional. Quem conta é a repórter Ana Paula Souza. Melhor do que financiar a casa própria é quitar esse financiamento. Foi o que planejou a enfermeira Tatiana Viana e o marido, que estão casados há 9 anos. Há 5, terminaram de pagar o imóvel. O saldo que tinham em contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, foi usado para isso. A gente decidiu casar e aí o primeiro passo foi na Caixa para ver quanto que a gente tinha de FGTS. E aí a gente tinha uma noção do valor que a gente iria dar de entrada e de quanto a gente iria financiar. Foi a maior parte da entrada que a gente deu foi com o valor do FGTS, juntando o meu e o dele. A gente conseguiu guardar um valor e aí a gente decidiu ir até a Caixa para ver quais eram as possibilidades que a gente tinha. E aí a gente tinha 3 possibilidades, ou amortizar as prestações, ou diminuir o prazo do financiamento, ou quitar o financiamento. E aí a gente decidiu por quitar o financiamento, 4 anos depois que a gente havia comprado o imóvel. Tatiana e o marido só conseguiram usar o saldo do FGTS para comprar e depois quitar o imóvel porque o financiamento foi realizado pelas regras do Sistema Financeiro da Habitação. O SFH, como é conhecido, foi criado pelo governo federal na década de 60 para facilitar a aquisição da casa própria. Uma das regras para comprar um imóvel pelo SFH é a de que o valor do bem esteja no teto estipulado pelo Banco Central. Esse valor é atualizado anualmente. Hoje é de R$ 1,5 milhão. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os mutuários têm a possibilidade de financiar até 70% do imóvel. O restante pode ser pago com recursos do FGTS. Além do SFH, existem outras maneiras para a aquisição de um imóvel, como a carteira hipotecária e o sistema financeiro imobiliário.
Ambos oferecem condições mais diferenciadas na hora de financiar uma casa ou apartamento, porque não há limite do valor do bem que será financiado. Mas em nenhum desses casos é possível utilizar saldo do FGTS no processo. E foi baseado nessas regras que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou um pedido de um mutuário da Caixa Econômica Federal que pretendia utilizar o saldo do FGTS para amortizar o valor de um imóvel financiado, mas não pelo Sistema Financeiro de Habitação, o SFH. Além disso, o valor do imóvel era superior ao permitido para a utilização do FGTS. O caso foi analisado pelo juiz federal Roberto Carlos de Oliveira. Ele explicou que uma resolução do Banco Central utiliza o valor de avaliação do imóvel como limitador na hora de se utilizar o saldo de FGTS na compra do bem, como explica o advogado Hugo Almeida. Dentro desse quadro, se o imóvel ultrapassa o valor permitido pela lei, não teria como ele utilizar o fundo de garantia. A lei limitou. E os agentes que usam, que aplicam essa lei, eles se obrigam pela legalidade. Eles têm que obedecer à lei. Não teria um meio para ultrapassar esse valor. Se foi criado um padrão e definiu aquele limite, não teria como ele utilizar de outros meios, ou até mesmo do judiciário. Para o presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, é fundamental que o interessado em adquirir um imóvel esteja atento às regras de financiamento e busque informações em fontes confiáveis. Os corretores de imóveis, aqueles que são bem atuantes no mercado, têm todas essas informações na ponta da língua e podem imediatamente fornecê-las àqueles que forem interessados. Mas, além disso, a própria Caixa Econômica pode fornecer essas informações em qualquer das suas agências. Tem gente qualificada para informar como utilizar o FGTS. Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!